Olá, boa noite, tudo bem? Graça e paz, o Senhor está aqui, glória a Deus, e estamos reunidos aqui para conversarmos um pouco sobre a palavra do Senhor, estudarmos a palavra dele, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal, muito bacana. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, nesta noite, Senhor, esse dia, do ponto de vista profissional, Pai, para tanta gente já se encerrou, outros, Senhor, ainda continuam no seu trabalho, outros estão começando a trabalhar, não importa. O fato, Senhor, que o Senhor nos tem dado saúde para trabalhar, o Senhor nos tem dado trabalho, obrigado pela tua bênção, Senhor. Nós nos aninhamos, Senhor, ó Pai, sob os teus braços, Senhor, onde somos protegidos, guardados, amparados, ajudados, instruídos, libertos, perdoados. É muito bom, Pai, estar na tua presença, graças a Deus. Senhor, nós vamos abrir a tua palavra agora. Eu quero rogar a ti que o Senhor fale conosco, Senhor, através dela. Palavra que abençoa, palavra que encaminha, palavra, Senhor, que nos enche de alegria, porque o Senhor é a nossa alegria e tu és a palavra, graças a Deus. Fala conosco nesta hora, é como lhe peço, em nome de Jesus. Prezado, eu gostaria de falar hoje de um tema que ele está aqui no Salmo 91, e diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, diz ao Senhor, meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem eu confio. Eu não sei se você sabe que o amor perfeito da Bíblia, quando se diz perfeição, não está exatamente querendo dizer algo, digamos assim, perfeitamente encaixado, que um amor que não tem problemas nele, um amor que facilmente resolve as coisas, um amor que em todo tempo vai ser achado naquele que ama, uma pessoa tolerante. Perfeição não é bem isso, não. O que diz de amor perfeito é aquele amor que tem todas as condições perfeitamente, possui as condições de frutificar, de dar certo. Este amor não é o amor de mãe para com o filho. Amor de mãe a gente conhece, né? Ele é citado como exemplo de resignação, de força, de um sentimento, se é que pode dizer assim, um sentimento, mas que provoca um sentimento inabalável. Amor de mãe, amor devotado. Qualquer característica que alguém vai falar sobre amor, certamente vai estar aí, né? Vai se encontrar no amor de mãe. Mas acontece que a palavra não trata desse amor como amor perfeito. O amor perfeito na Bíblia é o amor do esposo para com a esposa, por incrível que pareça. E a princípio, a gente fica sem entender isso, ou duvide disso, ou acha que não é isso, né? Porque a gente vê um amor, né, do homem para com a mulher em tantas situações acabando, esse amor aí transformando numa rinha, né? Esse amor aí sendo deixado para trás e esse amor que se transforma em outra coisa, né? Porque nós seres humanos nós somos assim, a gente começa bem as coisas, mas daí a pouco, né, se transforma em outra. Então a gente entende que esse amor de uma mulher, ok, tem lá até a sua beleza, mas não é exemplo de, né, que a Bíblia está se tratando, que a Bíblia trataria, colocaria esse amor nessa condição de perfeição. Mas acontece que é. E sabe por quê?
Porque esse amor do homem e da mulher tem uma das coisas que o Senhor mais preza, que o Senhor mais guarda, que o Senhor mais, tem ali como algo precioso, que é a escolha. A mãe não ama o filho porque ela escolhe. A mãe não ama o filho porque ela vê aquela criança ali, e resolve amá-lo. Não. O amor de mãe, ele é um amor que ele vem sendo construído na gravidez. A mãe nem conhece o menino, nunca viu, está em formação, mas já ama. Por que ama? Porque é dela. Ou seja, esse amor aí, ele está enraizado, ele está vinculado, ele está entrelaçado em afetos, em condições psíquicas aí, que a gente nem conhece bem. Ou seja, é um amor que nem a própria mãe entende, né? É dela, é da natureza dela, faz parte da psique dela, não é mesmo? Agora, o amor do homem para com a mulher, não. Esse amor, ele é um amor igualmente construído, nutrido, cuidado, mas ele é uma escolha. Amor porque quis e ama porque quer, trabalha por ele, e é um amor que ele necessita ser permanentemente cuidado. É isso que demanda ali um esforço, que demanda ali uma atenção, que demanda ali um foco. Amor de mãe não precisa disso. Amor de mãe não precisa ter foco, amor de mãe não precisa ter... Não, naturalmente já vai fazer mesmo, já vai ter mesmo. Isso aí é dela, né? Mas o amor do homem para com a mulher é um amor diferente. E aqui, eu estava conversando com um amigo meu, estava comentando com ele que eu vou realizar uma cerimônia de casamento. E ali conversando com ele, as coisas que eu já estou recolhendo ali para montar o sermão, do casamento. E ele falou comigo algo curioso. Ele falou assim: você sabe qual que é a etimologia da palavra casamento? Ele disse: a etimologia desta palavra é casa. É casa. E eu me lembrei desse salmo aqui, Salmo 91, que a gente acabou de ler: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. Nós vemos esconderijo não como uma habitação, nós vemos esconderijo como um lugar em que a gente recorre a ele, se acolhe nele ali, em determinadas circunstâncias. Esconderijo. Ninguém habita no esconderijo. Esconderijo é algo fortuito, uma coisa aí que na caminhada necessitaremos dele. Mas o Senhor não está falando isso da palavra. Ele diz que não é aquele que visita o esconderijo, não é aquele que de vez em quando vai lá, mas é aquele que mora, aquele que habita, aquele que faz do esconderijo a sua casa. E eu me lembrei também que a última revelação de Deus, a última fase do relacionamento de Deus para com o homem, para conosco, é tipificado na figura do casamento. Por isso que a igreja é chamada de noiva de Cristo. Na volta do Senhor, no encontro ali com o Senhor Jesus, haverá o quê? Tipificado aqui, é tipificado a ideia do casamento. Se no casamento humano, terreno, natural, significa que um vai morar no outro, tornando-se uma só carne, assim, enquanto com o Senhor Jesus significa que nós e o Senhor, os que creem no Senhor e o Senhor, aqueles que têm vida com o Senhor e o Senhor, se transformarão num só espírito. Casamento, morada eterna, morada, casa. E essa palavra morada, relacionamento com Deus, fala também de comunhão, tabernacular, comunhão com o Senhor.
E nessa palavra, então, fiquei pensando nela, não é mesmo? Sobre habitar no esconderijo do Altíssimo. Não é quem visita, não é quem vai ali de vez em quando, não é quem vai ali quando precisa. E não é assim que muitas vezes, né? Enquanto a gente quer viver assim, só vai lá na presença de Deus, não precisa dele. Precisa de um carro, precisa de um dinheiro. Tem jeito de salvar até a Deus quando está com câncer. Aí vai. Mas não é isso que está falando a palavra. É aquele que habita no esconderijo. Esse aqui descansa. Esse aqui encontra a sombra do Onipotente. É esse que encontra a revelação, a palavra de Deus. É quem habita na casa. É quem tem comunhão permanente com o Senhor. É quem se abriga no coração do Senhor. É esse que tem. Interessante que casa significa segurança. Se há uma notícia de uma intempérie aí, uma chuva forte, se há uma notícia aí de alguma coisa climática, de algum fenômeno climático, aonde as pessoas procuram recorrer? Em casa. Se a gente ficar sabendo que vai vir uma chuva forte aí, e podendo estar, ninguém corre para a Praça 7 não, vai para casa. Por quê? Porque casa é lugar de abrigo, casa é lugar seguro. É na casa onde a gente tem, onde nós ficamos à vontade, sabemos onde estão as coisas, a gente se sente bem em casa. Então, levando esse exemplo para o coração de Deus, é onde a gente se sente bem. E quando diz de último estágio do relacionamento com Deus, é que na história de Deus com o homem, nós vamos percebendo as manifestações de Deus. O Senhor Criador, né, ele se apresenta assim para Adão. Deus não apresenta Adão como pai. O Adão, você é meu filho. Não. Este não era o relacionamento. Relacionamento, Deus se revelando, Deus Criador, falando para Adão: ó Adão, esse mundo você tem visto muita coisa aí. Você tem visto bicho, você tem visto terra, você tem visto planta, você tem visto fruta, você tem visto rio, você tem visto muita coisa aí. Mas o Criador dessas coisas sou eu. Eu estou aí e venho ter comunhão com você, conversar com você. Ou seja, a vida inteligente que Adão conhecia, além da sua esposa, era de Deus, era do Senhor. Correto? Então Adão, as instruções aí da vida, Adão recebeu, foi do Senhor. Ok? A segunda revelação, quando Deus, não é? O Senhor escolhe Israel para ser povo dele, o Senhor se manifesta uma segunda etapa. Agora, Senhor, povo, a identidade de adoradores, coloca o homem, dá a ele a noção de que para esse Deus não era apenas o Criador, mas era a quem ele devia adoração. Ou seja, ele aprofunda a espiritualidade do homem. Ó, vocês não estão aí nessa vida aí para comer, beber e tudo mais, não. Vocês são adoradores e vocês são meu povo, minha propriedade particular. Vocês são distintos. Há uma diferença entre vocês e os demais povos. É a segunda revelação do Senhor. Posteriormente, Deus traz a terceira revelação do homem, que é Deus como Salvador. Um homem perdido, agora Deus se mostrando, né, como alguém que quer tabernacular com ele, no nível mais profundo. Agora, antes que era povo, agora é filho, porque está escrito: todos quanto receberam quem? O Senhor Jesus Cristo, a providência de Deus. A todos quanto receberam, Deus deu a eles que o poder de serem feitos filhos de Deus,
a saber, aos que creem no seu nome. Então agora é filho. Então agora a relação é de pai e filho. Já não é mais só Deus Criador. Conhecemos Deus Criador, ótimo, já temos conhecimento. Já temos a identidade de povo de Deus, Senhor, adoradores de Deus, já temos essa consciência. Agora temos uma terceira consciência. Deus nos leva a um terceiro conhecimento, que Ele nos fez filhos. Filho reporta a uma identificação maior com Deus, assim como o filho se identifica com o pai, fala de intimidade, né? Fala de exemplo, fala de alguém como ele. Então agora o homem recebe de Deus a identificação, recebe de Deus a transformação, um espírito de filho. Mas segundo a palavra, ainda resta a terceira e última revelação de Deus para conosco, que então ele trata do relacionamento de esposa para com esposo. O relacionamento do esposo se torna uma só carne, uma identidade única. Esse é o que tipifica o casamento, se tornar uma só carne, uma só identidade, uma só pessoa. Então agora, em relação a Deus, nós nos tornamos com Ele um só Espírito. E esta revelação, né, vivenciaremos na sua plenitude quando nós nos encontrarmos com o Senhor. Correto? Então está falando de quê? De casa. Está falando de casamento, está falando de casa, está falando de Deus como um lugar, né, como alguém que no seu coração tem esse lugar para nós, onde nós podemos ter proteção, onde nós temos intimidade, onde nós temos conforto. Então, o que esse texto está trazendo para nós é isso, nos trazendo a consciência da necessidade de nós cultivarmos, de nós edificarmos, de nós construirmos esse relacionamento com Deus, na presença dEle, habitar no esconderijo do Altíssimo. E Ele traz descanso. Há algumas palavras assim, impressionantes devido ao contexto delas, que deixa a gente pensativo. O apóstolo Paulo falou assim: essas momentâneas, pequenas e momentâneas tribulações têm para nós peso de glória. Pequena tribulação, puxa vida, um homem açoitado, náufrago 2 vezes, preso, como ele dizia, traga comigo as marcas de Cristo. Nossa, pequenas tribulações. Por quê? Porque é alguém que morava no esconderijo do Altíssimo. As suas dores, as suas lutas, nas suas questões, recebia de Deus o consolo e recebia de Deus a renovação para continuar indo em frente. São exemplos, a nuvem de testemunha que não apenas está falando para nós, porque esses homens passaram, mas estão nos ensinando e nos incentivando, que é morando no esconderijo do Altíssimo, é que nós temos revelação. Uma das histórias da Bíblia, tem algumas histórias na Bíblia que eu leio e eu fico triste. História de Sansão é uma delas, fico muito triste. Talvez a história que mais me fale, né, que mais me, digamos assim, me coloque medo, a história de Sansão. Um homem que tinha uma experiência tão profunda com Deus, nossa, mas tão desleixado, tão avacalhado na sua vida, permanentemente próximo ao perigo, viveu assim perigosamente. E uma outra história, né, que fico triste com ela, a história de Gideão. Nossa, mas Gideão é aquele ninguém. Gideão era um ninguém.
O anjo aparece para ele, dá a ele uma palavra. Gideão se anima, é obediente, conclui aquela obra maravilhosa que o Senhor fez através dele. Gideão se tornou aquele ninguém, agora se tornou um valente, se tornou um gigante. Mas como é que Gideão terminou? Idólatra. Pegou uma estola sacerdotal e colocou aquilo ali, adoração, fugindo do seu chamado, que o Senhor não chamou ele para ser sacerdote, o Senhor o chamou para ser um libertador, um chefe, um líder. Então essas duas histórias nos falam de pessoas que começaram muito bem, tiveram um toque de Deus, uma revelação de Deus, estiveram no esconderijo do Altíssimo, mas saíram de lá de dentro, saíram de lá, tomaram o próprio rumo, tomaram o próprio caminho. A palavra do Senhor nessa noite, ela é reveladora. Por quê? Porque ela nos deve chamar a atenção de nos fazer permanecer na casa. O nosso lugar é na casa, nosso lugar é no esconderijo do Altíssimo, na casa do Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, coloque isso na sua coloque isso na sua vida como a sua orientação de vida, no seu propósito de pedir ao Senhor: Senhor, me faça permanecer na tua casa. Uma coisa, Senhor, que quantas curiosidades me tiram, podem me tirar da tua casa? Quantas e quantas? E quantos têm sido atraídos por coisas que estão fora da casa, fora do esconderijo? Mas em nome de Jesus, o Senhor nos dê graça para permanecermos, que a nossa morada seja na casa, na presença do Senhor, onde recebemos a orientação, onde recebemos a direção, onde recebemos a renovação, onde recebemos a instrução, aonde recebemos a renovação, aonde recebemos a vida. Amém? Que o Senhor te abençoe nessa noite. Então permanece. Portanto, morar no esconderijo do Senhor é profetizar aquele encontro que nós teremos com o Senhor, onde viveremos plenamente na comunhão, sendo um só Espírito com o Senhor. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, nessa noite. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. De fato, Senhor, a gente ouve essas histórias, a gente ouve essas coisas, a gente ouve a tua palavra. Nossa, Senhor, eu fico com medo desse negócio. Com medo, Senhor, de sair da casa do Senhor, da tua proteção. Oh, Pai, eu fico com medo, Senhor. Essas coisas próprias da vida aí, da vaidade, da soberba, do orgulho. Nossa, Senhor, tanta coisa que nos tira da tua presença, tantas coisas, Senhor, que nos afasta, Senhor, da casa, tantas coisas, Senhor, atraentes aí desse mundo, Senhor, que estão fora da casa, a cobiça. Meu Deus, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas, Senhor. Nós que começamos bem com o Senhor, queremos terminar bem. Faz assim, no momento, Senhor, das nossas vidas, muitas vezes ele delicado, momento de escolha, sim, na tua casa, nós receberemos, Senhor, de ti a orientação, Senhor, pelo que decidir, e será para honra e para a glória do teu nome. É como lhe peço nessa hora, em nome de Jesus, amém. Amém, meu querido, Deus te abençoe. Tá legal? Dá um joinha no vídeo, comenta lá, tá legal? Faz um comentário, deixa o seu perfil lá aberto para ser reconhecido, para eu saber quem está acompanhando o vídeo aí. Tá legal? Um abração para você, Deus te abençoe. Tchau.